Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Estamos aqui em nosso encontro para falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de fatos do cotidiano, buscando trazer luz a nós outros, na busca de compreensão, de entendimento das lições deixadas por Jesus. Que elevemos nossos pensamentos nesse instante em vibrações de amor, de paz, rogando ao Divino Mestre, a Deus nosso Pai e todos os demais irmãos que em seu nome agem, que nos ampare e nos envolva nessas vibrações amorosas, de forma que sejamos nós receptivos diante dos temas que vamos tratar nesta noite, que desperte em nós o desejo sincero de pormos estas lições na nossa prática diária. Que os nossos mentores, nossos orientadores nos conduzam nessa jornada. Jesus, ao caminhar entre nós, aproveitou cada um dos minutos do seu caminhar para nos dar lições, não desperdiçando nenhuma oportunidade. Compreendermos aqueles ensinos tornou-se um grande desafio para cada um de nós, para toda a humanidade. Tendo nascido, conforme sabemos, em uma pequena comunidade, um lugar pequeno, e um lugar comum, não só na Jerusalém daquela época, mas em qualquer cidade de menor porte em nosso planeta, poucos recursos, as pessoas simples, levando uma vida serena, pacata. Entretanto, foi aquele homem oriundo de um ambiente simples, um divisor para toda a humanidade. Temos uma história antes de Jesus e uma história pós-Jesus. Seus ensinos sobrepujam até hoje qualquer outra inteligência que haja passado por este planeta. Poderíamos enumerar diversos nomes de pessoas, uns pela inteligência, outros pelas posições de poder que galgaram e que marcaram de alguma forma, deixaram seu nome gravado na história. Péricles e Augusto marcaram os séculos que nasceram. Fídias, Sócrates, Heródoto marcaram pensamentos literários, artísticos, históricos, filosóficos. Júlio César, Carlos Magno, Francisco de Assis, Michelangelo marcaram suas épocas, alterando cada um na área que atuava, as convenções específicas a estas áreas, a estes setores.
Tivemos Voltaire, Beethoven, Freud, que reformularam conceitos filosóficos, música, psicologia. E tivemos outros, Edison, Fulton, Einstein, que sugeriram técnicas preciosas e decifrar enigmas. Porém, nenhum destes, apesar de escreverem seus nomes na história, se equipararam a Jesus e aquilo que nos deixou. Foi importante as coisas que fizeram. A partir dele, muitos renovaram suas ideias, seus entendimentos, mas distantes do modo como Jesus caminhou e influiu na ideia de cada um de nós. Essa abordagem que trazemos na noite de hoje, ela nasceu para nós através da leitura do livro Pelos Caminhos de Jesus, de nossa irmã Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. É uma poetisa, foi uma poetisa enquanto encarnada, e hoje um espírito que tem ajudado e orientado a muitos de nós na sequência da existência. Mas voltando a falar da mensagem de Jesus, a partir dos ensinos dele, a arte, a literatura, a filosofia, passou por mudanças significativas. Ele atraiu pessoas das mais diversas camadas na sua caminhada terrena. Muitos assumindo publicamente a simpatia que nutriam por ele. Alguns se disfarçando e se escondendo em meio à multidão para ouvir suas palavras. Por onde quer que ele passava, aqueles que o percebiam sentiam-se impressionados. Roma, que naquela época era o grande império, percebeu a sua passagem, pois as marcas que ele deixava eram significativas em cada falar, no agir. Muitos o amavam sem medidas, assim como outros também o detestavam, mas todos o percebiam. Apesar da sua linguagem ser simples, mas ontem como hoje, ela se mostra atual para nós. Pois fala das nossas dores, das nossas inquietações, das nossas aflições, e para cada uma delas tem uma resposta. Tanto faz ele falar por parábolas, como falando das formas diretas, em que ele falou muitos momentos, marcou o seu caminhar e o nosso caminhar após aquele momento. Não foi indiferente a nada que estivesse à sua volta. Tudo ele percebia. Tudo ele entendia. Em meio aos que andavam ao seu lado, havia interesses diversos. Ele respeitava a todos,
mas se voltavam mais constantemente para aqueles mais carentes, mais necessitados. Vamos encontrá-lo a dizer, a falar, comparativamente, em diálogo com seus discípulos, dizendo que aos simples, aos humildes, teria esclarecimentos, mas para os sábios e os prudentes, confusão, até porque não estavam prontos para ouvi-lo. Estavam tão envolvidos em suas verdades e seus interesses, não se achando prontos, aptos a ouvir a mensagem que ele nos trazia. Era um momento da humanidade, particularmente naquelas regiões dominadas pelo Império Romano, de muita inquietação, onde o projeto espiritual estava esquecido. Existia, sim, os sacerdotes, os templos, as sinagogas, mas cada um tratava dos seus interesses, das suas conveniências. Não se mostravam preocupados com o ser espiritual. Em meio a esse sentimento, a estas energias com pouca vibração amorosa, fraterna, foi que Jesus aportou entre nós e, no tempo próprio, começou a sua pregação da Boa Nova. A partir daquele instante, a humanidade começou uma nova história. Muitos confundiram a sua presença como sendo ele o próprio Deus, que, por certo, é um engano. Buscaram fazer dele um general, um líder guerreiro, para vencer as forças romanas na época. E diversas passagens falam em torno disto. Mas ele se recusou a este papel, pois ele sabia qual era a sua missão. Então seguiu a jornada, independente das opiniões e atitudes dos outros. Tentaram galgá-lo à condição de rei. Ele também não aceitou. Quiseram fazer dele juiz. E ele perguntou quem o havia levado a tal condição. Buscaram por todos os meios despertar nele orgulho e vaidade. E ele sempre primou pela humildade, que pregava a todo instante. Não satisfeitos, tentaram de diversas formas modificar, já naquele instante, em sua presença, alterarem o sentido de sua mensagem, o que também não conseguiram. Mas isto não aconteceu só naquele momento. Sabemos que após o seu desencarne,
daquele tempo até os dias atuais, muita coisa foi modificada em sua mensagem. Lhe agregaram símbolos, rituais, cerimônias diversas, sacramentos, mas a essência da mensagem sobreviveu a tudo isto. Aquela mensagem de amor, de união, da fé num Deus amoroso e fraterno, sobreviveram a todos esses processos. Naquele momento, ele caminhava, já existia a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, e tentaram agregar isto aos seus ensinos. Ele nunca concordou com isto. Então, não tendo conseguido vencer as suas ideias, criaram situações diversas para dificultarem o seu caminhar. Mas, paralelo aos tropeços do caminhar, haviam as benesses. Haviam aqueles que o entendiam, compreendiam suas palavras e que amavam acompanhá-lo. Marchavam tranquilos e felizes, mesmo aqueles que foram levados aos martírios, das mais diversas formas, todas elas rudes, duras. Mas seguiu a caminhada. O Evangelho que ele nos trouxe era uma fonte cristalina e de água perene. Lembremos as palavras dele, às margens do poço de Jacó, falando com aquela samaritana, ao dizer que quem bebesse de sua água jamais pereceria. Falava de vida, de amor e de esperança por onde caminhava. Passaram-se 2 milênios desde então. Mas a cada dia, sua mensagem se torna mais viva, mais enriquecedora para aqueles que a conhecem. O número daqueles que seguem a sua mensagem crescem a todo instante em todas as partes do planeta, provando a riqueza das palavras que nos foram trazidas, que nos foram ensinadas. Ele conhecia e deu exemplos disto, o âmago, o interior de cada um de nós. Basta buscarmos nas diversas situações em que tratou com pessoas, aonde para com muitas delas ele mostrava-lhes perceber os sentimentos. E algumas dessas passagens foram marcantes, que é nos momentos próximos à sua prisão e consequente crucificação, o diálogo dele com Pedro, a falar que Pedro o negaria. O diálogo com Judas Iscariote, dizendo que ele fizesse aquilo que teria que fazer, embora sabedor
naquele instante, que Judas estava propenso a traí-lo. Então ele conhecia os sentimentos, as ideias de cada um daqueles com os quais caminhava. Mas respeitava a todos nas suas escolhas. Não interferia, não dizia a nenhum deles faça ou não faça. São lições que nós, por certo, temos que meditar no nosso cotidiano. Por quantas vezes queremos interferir na vida do outro, dizendo ao outro como fazer, como se comportar, não respeitando os limites do outro. Mas as lições deixadas neste sentido foram claras para cada um de nós. Ele falava de humildade, de amor, e nos lembrava que através das verdades daquele ensino, nós nos libertaríamos. Ele tinha consciência do que estava a nos dizer. Era um chamamento significativo. E por que nós nos prendemos nesse instante, nessa passagem da nossa irmã, revivendo esses passos de Jesus? Porque nesta era moderna que habitamos, nunca precisamos tanto de Jesus quanto agora. Em meio a toda a ciência, todo o desenvolvimento alcançado pela humanidade no aspecto material, nós ainda somos pobres espiritualmente. Não diferimos daquela Jerusalém, daquela Galileia de 2000 anos atrás. As nossas aflições, nossas inquietações são as mesmas diante das adversidades do dia a dia. O projeto Deus para cada um de nós é único. O projeto em si não tem variações. Ele tem uma direção determinada, definida. Nós outros, porém, portadores do livre-arbítrio, fazemos variações em nosso caminhar. Modificamos nossas escolhas. A cada momento reencarnatório, construímos um projeto de caminhada que fatalmente, chegados à carne, traçamos rumos diferentes. Poucos de nós conseguimos cumprir regiamente sua programação. E Deus, em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, nos dá nova oportunidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra, no capítulo que trata sobre o diálogo de Jesus com Pedro, com referência ao perdão, nos lembra que Deus não conta o número de vezes que nós erramos, mas a cada erro, uma nova oportunidade de aprendizado.
Mas nesse instante, nós somos chamados de uma forma mais incisiva, mais determinante do processo de nossas escolhas. Se faz necessário aproveitarmos melhor esse instante reencarnatório. Afinal, cada um de nós que já estamos mais maduros neste momento reencarnatório, que começamos nossa caminhada da metade do século passado para cá, passamos por processos de mudanças materiais muito significativos. Falamos do avanço da ciência, e que nesse período foi muito intenso. Mas os nossos comportamentos também se modificaram radicalmente da metade do século passado para cá. Toda a nossa estrutura social, que vai pontuando os nossos comportamentos, passou por modificações diversas para chegarmos ao momento atual. Tudo isso mexeu e mexe com nossas cabeças. Traz questionamentos a muitos de nós, principalmente aqueles que, dotados de mediunidade, de acordo com as capacidades que têm, vão tendo percepções de situações extracorpóreas e muitas vezes sem ter o devido entendimento, sem fazer as devidas análises daquilo que vê ou que ouve, e cresce em inquietação. Muitos, sem ter entendimento e conhecimento sobre este dom, vivenciam dores que a ciência, apesar de evoluída, não consegue identificar a origem, a causa, o porquê. Então é um momento ímpar que nós vivemos, aonde somos chamados a cada passo buscar entender o que está acontecendo. Acontece um momento de transição planetária onde muitos fatores que por muito tempo estiveram distantes de nossa visão, de nossa compreensão, estão se apresentando para nós das formas mais diversas. Imaginemos lá pelos idos de 1500, um pouco antes, a concepção que as pessoas tinham do planeta, da dimensão, da estrutura. Quando imaginávamos que o planeta tinha bordas e que se caminhássemos até essa borda, cairíamos no vazio. Hoje a situação é parecida também. A ciência já nos fala
possibilidade de vidas em outros mundos. Uma parte dela já compreende que existe vida após a vida. Assim como a criança recém-nascida ao começar a andar, são os passos da ciência nesse instante, nestas áreas. Mas cada conquista que eles conseguem é significativa, porque está nos mostrando um futuro que está por vir. Sabemos que cada um desses inventos, dessas descobertas, desses entendimentos na cabeça de alguns, as novas criações, inventos, não são por acaso. Não é mérito exclusivo daquele estudioso, daquele pesquisador encarnado. Existe a ação de Deus e de suas leis sobre o amparo dos benfeitores que em seu nome agem, propiciando a cada um de nós no momento certo, de forma certa, as possibilidades e oportunidades próprias para aquele momento. Mas ao mesmo tempo que caminhamos nesta direção, vão surgindo as adversidades próprias também ao momento para cobrar de nós mais compromisso, mais responsabilidade perante a vida. E esse compromisso, essa responsabilidade se cumpre exatamente na ação e interação entre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Isso faz a significação, a importância deste momento para todos nós. A necessidade desse zelo maior, desse respeito maior, desta atenção maior uns para com os outros. Mas é um momento onde muitos vão despertando, acordando para este entendimento. Muitos outros caminham indiferentes. Alguns outros inquietos pela falta do entendimento, caminham em direção oposta, não valorizando a vida, o sentido da vida. E alguns sentem-se alienados, vivenciando momentos depressivos, indo até as situações mais drásticas. Então é preciso que construamos uma grande corrente de amor, de fraternidade, nos estendendo a mão mutuamente. Sabemos que em muitas situações é difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. É preciso que queiramos nos ajudar. E a partir dessa autoajuda, sermos instrumentos para agir em benefício de outros. Das mais diversas formas que nos surgem, mas é preciso que tenhamos a percepção, o entendimento, para que sejamos esse instrumento útil, esse instrumento de amor na vida do outro.
costumo lembrar sempre que é um momento ímpar que nós estamos vivenciando. Tenho repetido isto com muita constância. Porque em meio a estes que estão desorientados, perdidos nas suas aflições, sempre tem alguém próximo, capaz de ouvi-lo, acalmar seu coração e falar de esperança, mostrar que tudo em nossas vidas é passageiro, inclusive a própria vida. E eu não tenho como antecipar os fatos. Tenho que esperar o tempo certo para que cada um deles aconteçam. Isto vale nas dores e vale nas benesses. E nós nos sentimos muito confortáveis nas benesses. Esquecemos até que já passamos por dores algum dia e nem sequer imaginamos que possamos passar novamente. Entretanto, quando nos chega os momentos aflitivos, esquecemos do momento do conforto, do bem-estar e ficamos buscando justificativas, desculpas, motivações para aquele momento, sendo que tudo está escrito no nosso caminhar. E tudo isto pode ser mudado ou amenizado na sua intensidade a partir das nossas escolhas. Aquele que mais ajuda, que mais protege, que mais orienta, fazendo isso com boa vontade, com amor, sem nenhum interesse por trás da ação, naturalmente são mais ajudados. É próprio da lei isto. Nenhum de nós está nesse plano, nesse momento, por punição. Todos estamos por oportunidade. Oportunidade de agirmos diferente, de fazermos diferente em relação àquilo que fizemos no passado. O propósito é sempre de mudança para melhor, para nos tornarmos seres melhores, espíritos melhores, mas melhores de acordo com os princípios que Jesus nos trouxe como base. Sempre seguindo as leis divinas. Então, a condição é igual para todos. Não tem privilégios, não tem prioridades. A prioridade é única. E Jesus nos deixou uma mensagem interessante sobre isto. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. E servir não é para servir às potestades, aos poderosos. É para servir ao irmão de caminhada. Seja ele quem for, no momento que for, na circunstância, no ambiente. Na medida que eu perceba a necessidade do outro, é porque eu tenho condição de alguma forma, lhe ajudar. A ajuda não se dá somente através de doação de coisas materiais. As dores das pessoas nesse momento, que caminham conosco, são muito mais morais do que materiais. As materiais são fáceis de ser supridas.
Mas a moral está no íntimo de cada um. Nós podemos perceber a pessoa numa condição de tristeza, inquieta, mas o que ela está sentindo realmente que motiva aquilo, só ela que sabe. Às vezes, infelizmente, alguns de nós queremos fazer comparativo de dor, pois achamos que vivenciamos dores grandiosas. Cada um de nós, de acordo com suas necessidades, tem no seu caminhar algumas aflições, algumas dores. É natural que assim seja. Mas o tamanho de nossa dor, ele só é real para nós. Aquilo que olho no outro, que digo que é uma dorzinha à toa, para ele é uma dor enorme. Aos meus olhos, a solução da dor dele pode ser simples, fácil, mas para os olhos dele é complexa, ele não consegue perceber a solução. Então, esse respeito para com o outro que nós somos chamados a vivenciar. Entender e respeitar a sua dor. Não no nosso limite, mas no limite do outro. Foi desta forma que Jesus nos ensinou. Razão de nós termos dito no começo da mensagem, a partir da mensagem de nossa irmã Amélia Rodrigues, desse desafio da humanidade, de entender Jesus. As oportunidades não nos faltam a cada dia, a cada hora, por onde quer que andemos, inclusive nos nossos ambientes familiares, nós somos chamados a exercitar as lições. É preciso que percebamos cada momento e que nos coloquemos como esse instrumento de renovação na vida do outro. Não pela imposição de nossas ideias, mas pelo exemplo edificante. Sempre o exemplo será melhor e maior que as palavras. Cada um de nós somos chamados a vivenciar as lições do Evangelho, independente da filosofia espírito-religiosa que abracemos, não é para modificarmos o outro, mas fazermos nossa modificação interna dentro de nós. Pois só assim, nos modificando, é que iremos nos qualificando para melhor servir ao outro. Quando Jesus nos fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está pedindo para que nós nos percebamos, nos conheçamos e a partir daí eu ir cuidar do outro. Porque à medida que eu me conheça, nas minhas limitações, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, vou me qualificando para melhor servir àqueles que comigo caminham. Não é por acaso que naquele instante ele liberava seus discípulos para divulgarem a boa nova, pediu que eles não fossem aos gentios, porque nem eles estavam prontos para falar aos gentios e nem os gentios estavam prontos para ouvi-los. Cada um de nós somos um daqueles discípulos naquele instante. Tanto que em outro instante ele nos lembra que nós só podemos dar ao outro aquilo que temos. Então, se a mensagem é de amar a Deus e ao próximo,
Mas esse amor ao próximo começa dentro de mim, amando a mim mesmo. E quem se ama se cuida, se zela, enquanto matéria, enquanto espírito, e respeita o outro. É preciso, nesta hora, que reflitamos sobre todas essas coisas, que busquemos nos aprimorar, nos aprofundar nos estudos dessas lições. Os nossos irmãos que gravaram, naquela época, estas mensagens do Cristo para que chegasse até nossos dias, foram zelosos, foram cuidadosos no seu propósito. Foi bom para cada um de nós o que eles fizeram, está sendo bom até hoje. Apesar das alterações, das mudanças ocorridas ao longo de todo esse tempo, 20 séculos, 2000 anos se passaram. Mas a essência, como eu dizia no começo de nossa conversa, está viva. E é essa essência que nós precisamos abraçar e colocar em nossas vidas. Falamos das dificuldades da humanidade de um modo geral. Falamos das dificuldades que a transição nos traz, naquilo que já nos oferece e naquilo que está por nos oferecer que nós não temos ainda consciência plena, mas sabemos que coisas novas e diferentes vão acontecer em nossas vidas. E nesse momento que estamos vivenciando, esta onda epidêmica, todos nós somos chamados a crescer na fraternidade uns para com os outros. Por tanto tempo, tivemos a oportunidade de caminharmos lado a lado, estendendo as mãos uns para os outros, abraçando, beijando. E, ironicamente, agora, somos levados a caminhar afastados uns dos outros. Independente dos aspectos fisiológicos da doença, há também um aspecto moral. Há uma lição a ser aprendida de quanto o outro é importante em nossas vidas. Quanto essa ausência, esse distanciamento de muitos pesa para cada um de nós. É preciso que entendamos e respeitemos este momento, mas que ele passado, cresçamos em fraternidade. Falávamos há pouco das muitas mudanças que aconteceram da metade do último século para cá. Este momento vai deixar mudanças muito mais significativas em nossas vidas, onde as gerações futuras irão falar desse instante, como nós falamos hoje de outros momentos semelhantes que ocorreram no passado. Mas o importante é que possamos absorver as lições desse momento e que a partir dele, com base nesses ensinos do Divino Mestre, possamos construir pontes
de reconciliação, de fraternidade, de amor para com aqueles que caminham ao nosso lado. Que cresçamos no sentimento de irmandade uns para com os outros. Que percebamos que Deus não criou etnias, países, nada disso que nos separa. Deus criou espíritos simples, humildes, ignorantes de entendimento, mas espíritos com um longo caminho pela frente, com oportunidades diversas de aprendizado. E portadores do livre-arbítrio, a fim de escolherem os caminhos que desejariam seguir. Se em outros momentos e outros tempos escolhemos caminhos equivocados, hoje não temos mais desculpas, justificativas para isto. Pois a cada nova existência acumulamos aprendizados, conhecimentos, entendimentos, que embora muitas vezes não concordemos, mas que passam a fazer parte do nosso acervo, do nosso arcabouço, do nosso registro. E em muitos instantes somos chamados a perceber, através deste conhecimento, as nossas necessidades de mudanças de comportamento, de atitude. Mas é preciso que tenhamos a coragem necessária para fazermos isto. E nos escondemos muitas das vezes por trás de nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, quando precisaríamos apenas um passo simples na humildade do Mestre. Nas nossas dúvidas e incerteza de como seguir, só nos perguntemos como Jesus agiria nesta situação. Uma fórmula simples. E certamente que encontraríamos de imediato a resposta. Ainda dá tempo para fazermos diferente, cada um de nós. Não sabemos qual o momento que seremos chamados a mudar de dimensão. Enquanto isto não acontece, podemos fazer as nossas mudanças por aqui mesmo. Mas se mudarmos de faixa, que queiramos persistir onde quer que estejamos, nesse processo de crescimento, de evolução, como espírito que somos. Lembrando sempre que na vida tudo é passageiro. Passa as dores, passa as alegrias e a carne passa também. Mas o espírito, em qualquer circunstância, sobrevive. Vai sempre encontrar um novo caminho a seguir. A vida após a vida torna-se um fato real para os que sabem e para os que ainda não conhecem.
mas hão de perceber que a morte é apenas do corpo. Então, se somos criaturas imortais, é muito mais fácil vivenciarmos as lições de amor, de vida, de esperança para com aqueles que caminham conosco. Pois onde quer que nos encontremos, vamos estar ao lado de alguém a quem amamos e que nos ama, sem aflições nem conflitos. E repito, precisamos fazer isto desde agora. Não deixemos para depois. Esses nossos encontros têm sido gratificantes pelas lições que me trazem. Eu sou grato pela companhia de cada um de vocês, pela paciência em estarmos interagindo nesse instante. Sabemos que não falamos de coisas novas, são temas repetitivos, mas no oceano se faz pelo somatório de cada gota que é derramada sobre ele. Que essas mensagens possam se derramar no oceano de nossos corações, de nosso entendimento, nos fortalecendo em nossa caminhada, nos renovando na confiança, na fé, nesse Deus de amor que nos traz tantas possibilidades de renovação, percebendo que a vida é uma constante chuva de esperança a cada dia para aquele que crê e que confia, que a caridade e benefício do outro será sempre lenitivo em nossos corações, que façamos o nosso exercício diário de aprendizado e de servidão, sempre com amor, com boa vontade, agradecendo ao Pai por cada oportunidade de servir. E que, envolvidos nesse desejo, nesse sentimento, elevemos todos os nossos pensamentos em agradecimento pela oportunidade deste encontro. Agradecimento a Jesus e a Deus e a todos que em seu nome agem. Que possamos encerrar esse momento num abraço fraterno. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.